Olá, estamos aqui de novo para darmos sequência aos nossos estudos do tema Tão Grande Salvação. E hoje nós estamos estudando a lição número 9, cujo título é Alianças, um pacto com Deus. Primeiramente, vamos proceder à leitura de Hebreus, capítulo 10, versículos 14 a 22. Porque, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto nos tem dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Eterno Deus, obrigado por mais essa vez que estamos com a Tua palavra para fazer a meditação e pedimos a Tua sabedoria para que possamos entender melhor os Teus planos para a nossa vida. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, vamos começar essa nossa lição de hoje entendendo o que é, afinal, o que é uma aliança. Pode ser uma aliança. Qual o significado de aliança? Bom, nós sabemos, aliança é um acordo, um compromisso, um tratado, é quando nós combinamos alguma coisa e eventualmente fazemos até um documento oficial, assinado, firma reconhecida e tal. Então, esse é um acordo. E nesse acordo, a título do acordo, que nós temos como exemplo mais próximo que a aliança de casamento, nesse acordo, o homem faz as suas promessas, faz os seus compromissos, a mulher também faz os seus compromissos, faz as suas promessas, de tal maneira que um terá um conjunto de obrigações, outro terá outro conjunto de obrigações dentro dessa aliança. Ou seja, na aliança são definidas as obrigações de cada um, o ônus e o bônus, ou seja, o que nós vamos ter que dar em troca e o que nós vamos receber, isso de cada uma das partes. Então, essa é a ideia principal de aliança, um contrato, um acordo, um compromisso. No caso do relacionamento de Deus com o ser humano, é também baseado em alianças. A diferença é que essa aliança é proposta diretamente por Deus. Vamos ver, logo em seguida, algumas coisas a respeito das alianças que Deus propôs e fez com o homem durante o decorrer dos tempos. Então, vamos lá. Deus fez alianças e as propôs ao homem, ao ser humano. Agora, o interessante é que, na posição de Deus, como ele é totalmente sábio, como ele é totalmente amoroso, como ele é totalmente completo, então as alianças que ele propôs são unilaterais, ou foram unilaterais. Isto é, ele propôs uma aliança e entregou ao homem. Agora, qual o papel do ser humano nessas alianças propostas? O homem só tem duas posições, ou ele aceita ou ele rejeita. Né? Então, não há, vamos dizer assim, não há negociação.
Deus propôs as alianças e os homens foram incentivados a aceitá-la, dado que a aliança proposta por Deus era uma proposta que via o bem, né? Então, entender que quando Deus propôs as alianças, o que ele queria era o bem do ser humano e não o mal. Então, essa é a ideia desse relacionamento do homem, ou do ser humano, com Deus, através das propostas feitas diretamente por ele. Somente exige que o homem, ao aceitar a aliança, se obrigue a cumprir os termos da mesma. Ah, você quer fazer aliança comigo? Então tá bom. Então tá aqui, essas são as regras, essas são as condições para você viver nessa aliança e viver comigo em aliança. Então essa é a proposta de Deus para com o ser humano. Bem, vamos ver então algumas coisas. Por que Deus fez ou faz alianças com o homem? O que podemos entender a respeito disso? Bom, tem vários. Porque é através da aliança, ou através das alianças, que Deus expressa o seu pensamento e os seus propósitos. Olha, eu quero isso para vocês. Gostaria que vocês fizessem isso. Eu quero levar vocês a isso. Então, Deus apresenta os seus propósitos e qual é o seu pensamento a respeito do ser humano. Além disso, porque mediante alianças com o homem, Deus lhe aumenta a fé. Porque nessa aliança, o que é comum é que Deus diz, olha, eu vou fazer isso para você. E faz mesmo. Então, a fé vai sendo construída, vai sendo edificada no decorrer, no andamento dessas alianças. Outra finalidade para a qual Deus faz aliança com o homem é dar uma garantia. Nós sabemos que hoje também, quando nós fazemos uma aliança, fazemos um contrato, qualquer que seja, aquele contrato é uma forma de garantia de que cada um vai cumprir a sua parte. Então, a aliança de Deus para com o ser humano também tem esse propósito de servir como documento, servir como comprovante de que essa aliança foi feita, que essa aliança foi proposta, de que essa aliança foi assinada. Bom, então, andando um pouquinho mais com respeito à aliança, quais são os elementos essenciais de uma aliança? É lógico. O que contém uma aliança? Primeira parte. As partes. Quem faz parte dessa aliança? No caso das alianças de Deus, é Deus e o povo. Deus e o ser humano. E a pessoa. Então, são as duas partes envolvidas. E a condição? E as condições para a participação na aliança. Olha, para você participar dessa aliança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Então, existem algumas regras que precisam ser obedecidas para que essas alianças sejam feitas e dadas continuação. Bom, a promessa. Qual é o compromisso da parte de Deus? Qual é a promessa que Deus faz com respeito às suas alianças? Olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou prometo isso e tal. Então, a minha aliança é assim. Então, Deus faz a promessa e colocado também a penalidade para o caso de desobediência. Olha, vocês se comprometeram a fazer aliança comigo, então a penalidade é essa. Agora, e o sinal? E o sinal dessa aliança? Então, nós verificamos que existe o sinal exterior e físico da inclusão nessa aliança. Esse sinal, nós vamos dar um pequeno detalhe mais tarde. Então, o sinal, por exemplo, o exterior. Lá no Antigo Testamento tinha um tipo de sinal, no Novo Testamento, outro tipo de sinal. Por exemplo, lá no Antigo Testamento tinha um sinal que era o sacrifício de um cordeiro na época da Páscoa. Esse era um sinal externo.
O outro era a circuncisão, o sinal externo. E aqui no Novo Testamento nós temos como sinal externo a Santa Ceia e o batismo. Mas nós vamos detalhar um pouquinho mais tarde. Agora, por que é importante nós estudarmos as alianças? As alianças mostram o interesse incondicional de Deus para com a sua criação, através de sua grandeza, do seu amor pela humanidade. Deus estabelecendo os meios para salvar o homem das terríveis consequências do pecado. É através da aliança que Deus se compromete em resgatar o homem da perdição provocada no Éden. Deus é o centro e origem da doutrina das alianças. E o homem é o seu alvo. Bem, vamos verificar, por exemplo, algumas alianças. Primeiramente, 5 alianças. As 5 primeiras alianças que nós vemos aqui. A primeira delas foi a aliança lá em Gênesis, né? Em Gênesis 2,15, o que diz essa aliança aqui? Vamos verificar rapidamente. 2,15. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, essa aliança, nesse caso aqui, então Deus o colocou para cultivar e guardar. E ele fez, logo em seguida, deu uma ordem. Olha, vocês, no 16, e o Senhor Deus lhe deu uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque do dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, Deus propôs essa aliança. Deus e o homem. Quais eram as ordens? Quais eram os compromissos? Qual era a obrigação de cada um? E a penalidade no caso de desobediência. Depois, teve a aliança com Noé. Né? Vamos ver, apenas um texto aqui. Noé 6,18. Diz assim, Gênesis 6,18. 6,18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então, depois continua a história, e dizendo que a família de Noé iria entrar na arca e só eles seriam salvos no dilúvio. Teve também a aliança de Abraão, lá em Gênesis 12, quando tem a chamada. Ora, sai da tua terra, da tua parentela. E depois, lá no capítulo 17, diz assim, 17 e 19. 17 e 19. Gênesis 17 e 19. Uhum. 17 e 19. Diz assim. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então, a aliança com Abraão, tanto na chamada dele, que ele iria ter uma terra, e depois a previsão, a aliança com a vida de Isaque. Mais tarde teve a
aliança com Moisés. Aliança com Moisés. Agora já Êxodo. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, houve também a aliança com Moisés, de que ele faria daquele povo uma grande nação, que daria uma terra para eles. E, finalmente, a aliança com Davi. Nessa aliança com Davi, né, de 7, 12 a 16, ele simplesmente diz, olha, Davi, Salomão vai construir o templo, e depois, uma outra coisa que eu prometo para você, é que sempre haverá um descendente seu para assumir o trono. Não haverá uma ruptura de sua família em reinar a Israel. Então, isso veio até Jesus Cristo. Bem, agora, queria chamar a atenção de vocês para a nova aliança. Vamos ver aqui. Lá no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias, já fala a respeito da nova aliança. Vamos ver, Jeremias 31, 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Bem, nós vemos aqui naqueles dias, eu penso que existem duas situações para aqueles dias. A primeira delas é com respeito ao próprio cativeiro da Babilônia, onde Jeremias estava quando esse livro foi escrito, onde o povo estava cativo. Um dos grandes resultados do cativeiro da Babilônia é que de lá para cá não há mais menção na Bíblia sobre politeísmo, sobre idolatria. Então, realmente, o povo saiu de lá com o firme propósito de servir unicamente a Deus. Então, acabou ali a ideia do politeísmo. Agora, naqueles dias, farei uma nova aliança. Então, essa nova aliança, em que o profeta Jeremias já disse lá no passado, era já uma nova aliança prevista em Jesus Cristo. Em Hebreus 1, 1 e 2, tem um texto bastante conhecido, que nós lemos com bastante frequência, esse. E havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pela qual fez o universo. Então, essa nova aliança, ela está falando realmente a respeito de Jesus. Naqueles dias. É uma aliança superior. Por que é uma aliança superior? Ela é uma aliança superior porque é feito, né, através ela é, por exemplo, comparado com Adão. Porque naquela aliança comparada com Adão, realmente Deus tinha dito, olha, Adão, vocês vão viver, só não pode comer daquela árvore da vida, vocês vão viver eternamente, não vai ter morte. Agora, a aliança com Adão, ela era uma aliança voltada para toda a humanidade também. Da mesma maneira
como a aliança de Cristo. Ela é voltada para toda a humanidade. Agora, o que as Escrituras Sagradas nos alertam é que, realmente, o elemento utilizado para essa nova aliança é superior ao primeiro. Então, Jesus é superior a Adão. Por quê? Jesus agora ele é o mediador entre essa aliança entre Deus e o homem. E ele, né, em Hebreus 8:6, diz assim, ele é o mediador de uma superior aliança. 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele, também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, realmente, o mediador dessa nova aliança é superior ao primeiro mediador, que foi Adão, que falhou. As promessas são superiores. Agora, eu tenho promessas de eternidade, promessa de que realmente a minha lei será escrita nos corações, será escrita no DNA de cada um. Aliança eterna, né? Hebreus 13. Vamos verificar aqui. 13:20. 13:20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Da eterna aliança. Então, a aliança superior, porque ela é eterna. E a lei é escrita no coração, como diz o texto que nós acabamos de ler. Eu vou escrever a lei nos seus corações. Então, nós sabemos hoje que ninguém precisa ser instruído de alguma maneira, ou na escola, ou na igreja, ou em qualquer lugar que seja, para saber o que é certo e o que é errado. O que Deus aprova e o que Deus não aprova. Todos nós sabemos, já nascemos com esse conhecimento. E também, ele diz assim que não precisa alguém ensinar a respeito de quem é Deus, que Deus é o Senhor. Nós lembramos lá do Salmo 19, quando diz que, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Então, mesmo sem você nunca ter ouvido falar de alguém ter explicado a respeito da Bíblia para você, para alguma pessoa, então a pessoa sabe do Criador, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Então, essa aliança é uma aliança muito superior. Bem, vimos então que nós temos o símbolo das alianças. Em que aliança que nós estamos falando? A nova aliança feita em Jesus. Então, primeiro, o símbolo interno dessa nova aliança é a palavra. A palavra, ela está dentro do coração. Ela não é vista. Ninguém vê páginas da palavra escrita no coração, mas ela vê nas ações. Ela vai ensinando como nós precisamos agir, o que nós podemos, o que não podemos falar, e assim por diante. Então, ela vai moldando, vai edificando a nossa vida. O Espírito Santo, como a garantia, o selo, ele orienta e intercede por nós, edifica a nossa fé. Lá em Efésios 1:12-13 diz: mas aqueles que aceitaram a palavra da verdade e creram no evangelho da salvação foram selados com o Santo Espírito da promessa para a remissão do seu pecado, a remissão final. Então, os símbolos internos, a palavra, o Espírito Santo vivendo em nós. E os símbolos externos? Os símbolos externos, o primeiro deles é o batismo. Então, existem ordens bastante importantes na toda a palavra, que o batismo, aquele que for batizado será salvo. Então, o batismo é um sinal externo dessa nova aliança, porque é no batismo que nós mostramos
a morte e a ressurreição de Cristo. Nós conhecemos um pregador que ele dizia o seguinte: olha, eu até compreendo quando uma pessoa não salva quer passar pela experiência do batismo. Mas o que eu não posso entender é que uma pessoa salva não queira ser batizada. Porque o batismo, ele é o primeiro sinal externo dessa aliança que nós tomamos como parte, nós fizemos parte dela, Deus propôs e nós aceitamos. A outra aliança, o outro símbolo externo que nós temos é a ceia. Na ceia, nós nos lembramos do que aconteceu quando Jesus se entregou por nós. Nós nos lembramos do ato final, do ato importante, do ato que culminou a comprovação dessa nova aliança. Então, Jesus entregou o seu próprio corpo para ser moído por nós na cruz do Calvário. Então, nós nos lembramos, na ceia nós nos lembramos do corpo de Jesus que foi pregado na cruz e nos lembramos do sangue de Jesus que foi derramado em prol da remissão dos nossos pecados. Então, é importante que nós passemos pela experiência do batismo e que nós participemos da ceia, que é a lembrança constante dessa nova aliança. Bom, então, na próxima lição, nós vamos estudar a eleição, os escolhidos de Deus. Desejo a todos uma excelente semana. Desejo a todos que meditem bastante e vamos lembrar que nos dias que nós estamos vivendo, por causa da pandemia, nós temos sido tolhidos da oportunidade de participarmos da ceia pública. Mas, importante lembrar que esse é um sinal externo dessa nova aliança a qual nós participamos. Então, mesmo não participando da ceia lá, vamos lembrar sempre do corpo e do sangue de Jesus que foi derramado por nós para a remissão de nossos pecados. Eterno Deus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade e o privilégio de estudarmos e meditarmos na Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo isso e nos abençoe. E nos permita, ó Deus, que em breve tempo nós possamos nos lembrar desse sinal importante da nova aliança que nós participamos, que é a ceia do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Amém. E obrigado a todos. Uma excelente semana a cada um.